Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Maria, eu sou médica integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta de tratamentos naturais, se você gosta de medicina chinesa, ortomolecular, modulação hormonal bioidêntica, florais, homeopatia, clique no joinha, não esqueça de se inscrever, toda semana tem vídeo novo aqui. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais, que aparecem nos cards aqui embaixo, onde eu posto conteúdos quase que semanalmente, né? Quase que todo dia, para falar a verdade. Tá bom? Então vamos lá, sobre o que nós vamos falar hoje, né? Tratamento para ansiedade com florais de Bach. Então vamos lá, o idealizador dos florais, Eduard Bach, ele dizia o quê? Que no estado de ansiedade, o que isso significava para Eduard Bach? Que algum aspecto do equilíbrio emocional foi perdido, tá? E esse equilíbrio emocional que foi perdido, uma emoção, um estado mental específico, tinha em específico um floral para ajudar, que nesta ajuda ele fazia aflorar os aspectos positivos do indivíduo. Então, vamos aos exemplos que eu acho que fica melhor conotado, né? Não existe um floral, por exemplo, que é usado para ansiedade, ponto final, tá? Ah, doutora, mas tem o Resp Remedy. O Resp, gente, ele é uma associação de vários florais. Hoje eu vou deixar ele de fora. Eu vou falar em específico daqueles florais que são utilizados para a ansiedade, tá? Eu vou deixar o Resp um pouquinho de fora porque o Resp é um blend, né? Ah, então ele não deve ser usado? Não, ele deve ser usado para motivos específicos. Para a ansiedade, cada tipo de ansiedade, cada motivo específico para essa ansiedade vai ter um floral em específico, né? O Resp é um blend, tá? Então vamos lá. Aspen. Aspen é geralmente utilizado para ansiedade ou medo sem causa aparente. Sabe aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, que eu não sei o que é, que tá me dando um mal-estar, vai me dando um mal-estar? Então a gente usa o Aspen, tá? E aí o que o Aspen faz? O Aspen ele ajuda a restaurar a sensação de paz e de segurança que nós perdemos nessa sensação de medo sem causa aparente, tá? Então, para você, terapeuta, para você, né, que gosta de florais, tá sentindo uma angústia, não tem causa aparente, usa Aspen, tá? Vamos lá. O segundo floral utilizado para a ansiedade, Mimulus. Mimulus. Mimulus, ele é utilizado para medos de causa conhecida. Por exemplo, medo de altura, medo de tempestades, medo de falar em público, tá? Então, se você conhece, você usa Mimulus. Ele dá coragem e confiança, ele aflora isso no indivíduo, coragem e confiança. Então, aqui até a falta de autoconfiança, aquela pessoa que não confia muito em si, tem que perguntar muito a opinião dos outros para tomar a sua decisão, Mimulus ajuda demais, tá? E também ajuda muito aquelas pessoas tímidas, muito nervosas. Como falei, ele é utilizado para quem tem medo de falar em público, né? Então, pessoas tímidas, medo de causa aparente, medo de falar em público, medo de altura, medo de andar de avião, use Mimulus, tá? Próximo floral, terceiro floral, Red Chestnut, tá? Red Chestnut. Para que ele é usado? Para pessoas que se preocupam excessivamente com entes queridos. Aqui é muito comum você utilizar para mães em que os filhos foram morar em outra cidade há pouco tempo, que estão sofrendo de síndrome do ninho vazio, tá? Então aqui a gente costuma usar mais para esse caso em específico. Então essas pessoas que se preocupam demais com entes queridos, aquilo corrói, perde noites de sono, não sabe o que fazer, Red Chestnut. E o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a manter atitudes positivas e otimistas em relação a esses entes queridos, tá? Restaurando o quê? O otimismo, né? Pensamentos bons, tá? E ajudando a acabar com aquela angústia, né? De ficar sempre muito preocupado. Certinho? Próximo floral, Cherry Plum.
tá? Cherry Plum. E para que é usado o Cherry Plum? Cherry Plum é usado para aquelas pessoas que têm medo de perder o controle sobre os seus pensamentos, sobre suas atitudes, sabe? Tá de repente ali numa reunião, começa a se sentir ansioso, não concorda com o que o chefe tá falando e de repente tem aquele rompante, sabe? Tem aquele medo de perder o autocontrole. Você usa Cherry Plum para esse paciente. E o que o Cherry Plum ajuda? Ele vai ajudar a manter a calma e a serenidade. Então ele é muito utilizado para essas pessoas que estão sob extrema pressão, que tem medo de sair do controle, que tem medo de repente se excederem, tá? Para que seja instituída novamente a calma e a serenidade, a gente utiliza Cherry Plum, ok? E vamos para o nosso último floral, né, que é utilizado, vou aqui, Rock Rose. Rock Rose é um tipo de floral que eu utilizo quase que sempre, junto com outros florais. Por quê? Porque uma pessoa que tem ansiedade, qual que é o ápice da crise de ansiedade? O ápice da crise de ansiedade é a síndrome do pânico, é a crise de pânico, tá? E na crise de pânico, o floral indicado é o Rock Rose, né? Então essas situações de pânico, de terror, pesadelos, notícias de acidentes, essas tragédias, né? Você pode usar Rock Rose sem problema nenhum, tá? Mas assim, ó, fica aí a minha dica. Por exemplo, a pessoa tem um medo de causa desconhecida. Causa desconhecida, Aspen, tá? Coloca um Rock Rose junto, porque sempre o último estágio da ansiedade vai ser uma crise de pânico. E na crise de pânico, o Rock Rose ajuda bastante, né? E o que ele vai fazer? Ele ajuda a dar coragem, da presença de espírito, né? Ele ajuda a enfrentar aquele problema de frente, tá? Então, vamos recapitular aqui. Quais são os florais utilizados para a ansiedade? Depende da ansiedade, porque depende do que você quer aflorar nesse indivíduo. Medo sem causa conhecida, Aspen. Medo de causa conhecida, Mimulus. Deixa eu ver aqui quais os outros que eu falei para vocês. Tá me perdendo já. Aspen, Mimulus. Para aquelas pessoas que se preocupam com entes queridos, Red Chestnut. Cherry Plum, para aquelas que temem perder o controle, tá? E Rock Rose para essas situações de pânico e de terror. E doutora, como é que a gente utiliza? Geralmente, o modo mais utilizado é colocar 2 gotas do floral em um copo d'água e ir tomando, tá? Aos pouquinhos. Mas, como na verdade os pacientes aparecem aqui com ansiedade muito florada, o que geralmente eu faço? Peço para manipular, tá? Os florais, eles são manipulados em meio alcoólico, então cuidado, né? Não tem como manipular de outra maneira? Geralmente os formatos de manipulação aqui manipulam em meio alcoólico, então quem tem alergia ou não pode, né? Claro que é muito pouquinho, mas tem que fazer uso assim, com cuidado, né? Mas 2 gotinhas em um copo d'água, vai tomando aos pouquinhos aí ao longo do dia. Dessa forma, até crianças podem tomar. Se a ansiedade estiver muito aflorada, pede para fazer o frasquinho e aí pode tomar de 3 a 4 gotas, aí 3, 4 vezes ao dia, tá? Direto sob a língua. Para as crianças, eu oriento que seja 2 gotas em um copo d'água e vai tomando ao longo do dia. Certinho, gente? Doutor, de repente se eu tenho um medo, uma ansiedade sobre a saúde dos entes queridos, eu tenho medo do desconhecido, tenho medo do conhecido e tenho crise de pânico. Pode misturar tudo também. Pode misturar Aspen, Mimulus, Red Chestnut e Rock Rose, tá? Não tem problema, ok? Então é isso, esses são os florais utilizados para ansiedade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para maiores informações, se vocês quiserem se consultar comigo, se for um chamado do coração, eu atendo aqui em Curitiba, em arredores, vocês podem vir presencialmente e também atendo à distância, tá? O contato tá lá no link da bio, lá no Instagram. O telefone é 41
9844-43977. Vocês vão falar com a Débora, minha secretária. Certinho, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!